Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Amigos e amigas, hoje vamos para mais um bate-papo aqui, descontraído. E primeiramente quero pedir que vocês deem um like e se inscrevam no nosso canal para acompanhar aí os eventos do final dos tempos. Hoje eu separei uma notícia bem importante aqui para vocês, ainda no contexto ali do conflito entre Estados Unidos e Irã, e depois a gente vai ver juntos uma profecia inédita, pelo menos aqui no canal, de Benjamin Solari Parraptini, sobre esse mesmo assunto. Dito isso, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e vamos ver essa notícia aqui extremamente importante de 5 horas atrás. Vamos lá. Então, meus amigos e amigas, estamos aqui no portal do SBT no YouTube e recentemente o Marco Rubio compartilhou uma informação acusando a China e a Rússia de estarem envolvidos aí no conflito do Irã, fornecendo inteligência e guiamento aí para os mísseis. Enfim, lá atrás, há um tempo atrás, quando os Estados Unidos começaram a fornecer informações de inteligência para a Ucrânia e também mísseis para a Ucrânia, o Putin já tinha alertado que iria armar e também fazer o mesmo aí com os inimigos dos Estados Unidos. E provavelmente é o que está acontecendo atualmente. Porque é o seguinte, meus amigos, estamos vivendo uma guerra híbrida. Seria aí algo como uma Guerra Fria 2.0. Pode não parecer tão perigoso quanto aquela época, porque agora temos mais atores envolvidos, temos potências de grande porte envolvidas. Antes era apenas a União Soviética e os Estados Unidos, agora temos a China, temos Coreia do Norte, temos o Irã. Não que não tivesse aí esses países no passado, mas agora o potencial aí desse conflito se alastrar é muito maior. Então é um fato, estamos no meio de uma guerra híbrida entre as principais potências do mundo. Apesar de parecer diferente, as motivações são as mesmas. É justamente para ver quem vai comandar o mundo nessa nova ordem mundial, pois os Estados Unidos não querem passar a bola para outras potências, eles querem continuar sendo a nação hegemônica. Então, voltamos para aquela ideia da armadilha de Tucídides, do qual o próprio presidente Xi Jinping alertou a Trump quando em visita à China. Será que os Estados Unidos e a China vão cair na armadilha de Tucídides? Para quem não sabe, dei uma pesquisada sobre o que é a armadilha de Tucídides. Bom, eu vou compartilhar agora com vocês essa notícia aqui extremamente importante, que está aqui, ó. Ataques do Irã à CIA levantam suspeitas sobre a Rússia. O Marco Rubio estava falando sobre isso, de que a China e a Rússia estão ajudando o Irã. É algo compreensível, pois a Ucrânia recebe ajuda, Taiwan também recebe armas, recebe ajuda dos Estados Unidos. Enfim, vamos dar uma olhada nessa notícia. Os destaques internacionais, isso porque ataques iranianos contra instalações do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos no Golfo Pérsico deixaram autoridades americanas em alerta. É por isso que eu vou chamar aqui a nossa editora de internacional, a Isabela Rocha, que está apurando todos esses desdobramentos. E aí, Isa, bom dia. Bom dia, Lucas, e bom dia para você que está nos acompanhando aqui. Isa, vamos lá, assunto importante. Quer dizer, a precisão dos ataques levantou dúvidas sobre uma possível intervenção da Rússia na guerra. Como é que é isso? Exatamente, Lucas. O que aconteceu foi 5 instalações da CIA, que é o Serviço de Inteligência americano, foram atacados no Golfo desde março, e isso levantou uma preocupação de analistas de inteligência no governo americano sobre se a Rússia teria contribuído, ajudado o Irã a principalmente localizar essas instalações da CIA. Então, isso é uma informação de bastidor que foi divulgada pela imprensa americana, o fato, né,
né, pela imprensa internacional o fato desses ataques nas instalações da CIA, mas essa nova informação de uma possível intervenção russa é uma informação exclusiva que foi divulgada pela agência Reuters, né? E o que levanta a possibilidade dessa intervenção russa, Lucas, é exatamente a precisão desses ataques e também um possível auxílio técnico por parte, por exemplo, da eficiência dos drones iranianos na hora de atacar essas instalações que, teoricamente, são localizadas em lugares sigilosos, né? Porque são dos serviços de inteligência americana. O que a gente sabe até o momento é que pelo menos uma dessas instalações estava na Arábia Saudita, outra estava no leste do Iraque, mas a localização das outras instalações não foi divulgada. E aí, Lucas, a virada de chave nesse tema é o seguinte, né, o que deixou as autoridades americanas em alerta é que, até então, a Rússia tem um histórico de apoio ao Irã. Não é uma novidade que a Rússia tenha apoiado o Irã, por exemplo, na guerra. Agora, essa indicação de localizações precisas de instalações de inteligência e esse auxílio técnico para melhorar a eficiência desses drones e mísseis nos ataques pode indicar que a Rússia está dando um passo além do que deu anteriormente, né? Então, em vez de apenas atrapalhar, por exemplo, as negociações por um acordo de paz, em vez de contribuir, né, mais passivamente. Então, meus amigos, já deu para vocês entenderem, né? Estamos diante de um conflito que pode se tornar aí muito maior do que já é, porque o Irã está atacando várias bases dos Estados Unidos na região do Oriente Médio e bases na Síria, bases no Iraque. Então o Irã é uma grande surpresa. E Parravicini previu isso tudo e eu vou mostrar para vocês uma profecia inédita sobre o assunto e a gente vai analisar juntos essa profecia. A questão é China, Rússia, Coreia do Norte. Coreia do Norte mandou inclusive tropas para a Ucrânia para lutarem aí ao lado dos russos, né? Então estamos diante sim de uma espécie de Guerra Fria 2.0 em que as coisas podem aumentar de intensidade da noite para o dia, como a gente está observando aí atualmente. No último vídeo, algumas pessoas me corrigiram sobre a pronúncia correta do nome do astrólogo francês. Então eu estava falando Barbault, na verdade é Barbeau, né? Claro, ele tem um nome francês. Então, muito obrigado aí. E quem não assistiu ao último vídeo, onde a gente analisou aí a chamada Cesta de Barbeau, assistam, porque está bem interessante. Eu não sou astrólogo, mas eu tenho um grande interesse nesse tema e tem tudo a ver com profecias, não é mesmo? Mas, então, vamos continuar aqui com a nossa análise, porque eu vou compartilhar agora uma profecia inédita aí para vocês. Vamos ver. Então, temos a seguinte profecia datada aí de 1939. O texto diz o seguinte: ideias desgraçadas morderão os cérebros nos anos de 45 e 48 do ano 1900. O ano fatal se aproxima. O caduco reinado ocidental será desmoralizado e os do Oriente serão levantados. O mal irá se espalhar em direção às terras aramaicas. Reinará a infelicidade das terras da Síria e adeus. Fecha aspas. Então, essa é uma profecia datada de 1939 de Benjamin Solari Parravicini. A gente tem uma playlist aí com mais de 100 vídeos desse médium muito famoso na Argentina, que, no entanto, não é conhecido aí em outros locais do mundo. Inclusive, ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil, embora tenha tido muitos acertos assim impressionantes mesmo. E tudo registrado em livros da década de 50 e 70.
Parravtini faleceu em 1974. Então, meus amigos, vamos à interpretação dessa profecia. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou falar com vocês. Vou mudar a câmera e a gente vai conversando sobre isso. Então, meus amigos e amigas, primeiro vamos ao simbolismo do desenho. A ilustração mostra o perfil de uma cabeça humana, onde no lugar do cérebro habitam formas estranhas, agudas e desconexas, incluindo uma figura que lembra um fantasma, com uma cruz e formas geométricas pontiagudas. Isso ilustra literalmente a primeira frase do texto: mentes sendo mordidas ou habitadas por ideias desgraçadas, ideologias destrutivas, fanatismo ou confusão mental. E os anos de 1945 e 1948, do qual ele fala. Bom, essas são datas cruciais da história moderna que moldaram a geopolítica atual. Em 1945, marca o fim da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios atômicos e o início da Guerra Fria, uma era de intensa guerra ideológica e tensão global. E em 1948, marca a fundação do Estado de Israel e o início da Primeira Guerra Árabe-Israelense, um evento que redesenhou as fronteiras e as tensões no Oriente Médio. Depois é mencionado o declínio do Ocidente e a ascensão do Oriente, algo que estamos presenciando atualmente, inclusive aí com o Irã sendo uma grande surpresa nesse conflito. Então temos o seguinte, né, meus amigos, a menção ao caduco reinado ocidental sendo desmoralizado, enquanto os do Oriente são levantados, aponta para a perda de hegemonia moral e política das potências tradicionais do Ocidente, Europa e, claro, os Estados Unidos, no período do pós-guerra, e em contraste também com a ascensão de potências orientais, como o Bloco Soviético na época, e posteriormente o fortalecimento da Ásia e do próprio Oriente Médio. Então, Parravtini foi certeiro, não tinha como ele prever essas coisas, justamente numa época em que a China tinha acabado de sair da guerra, né? E o Oriente Médio também passou aí por uma grande confusão e conflitos no âmbito da Segunda Guerra Mundial. E aí ele continua as terras aramaicas e a Síria, né? Então, para quem não sabe, o idioma aramaico era a língua franca do antigo Oriente Médio, chamado Levante. E o texto prevê que o mal se deslocaria para essas regiões específicas. E a conclusão da profecia, que diz: reinará a infelicidade nas terras da Síria. É notável, meus amigos, a precisão se olharmos para a história recente. A Síria tem sido o epicentro de instabilidade, conflitos sectários e guerras por procuração, e mais notavelmente a devastadora guerra civil síria, que trouxe um sofrimento incomensurável aí para a sua população, e está ali, entre aspas, né, o adeus, confere aí um tom de lamento àquela região em que Jesus pisou, não é mesmo? Então, essa inevitável tragédia anunciada aí por Parravtini, pois toda aquela região se transformou em um caldeirão justamente após a fundação do Estado de Israel. Então, meus amigos, as datas que Parravtini menciona não representam um fim de um período, mas ali eles meio que plantaram uma semente, né? Ao começo dessas tensões que ocorrem hoje, são remanescentes da época da Guerra Fria. Por isso, Parravtini diz: ideias desgraçadas mordendo os cérebros, que gera esses conflitos há décadas naquela região. Então, 1945 não apenas encerrou a Segunda Guerra, mas deu início à Guerra Fria e à divisão do mundo em blocos ideológicos. Foi também um ano que inaugurou a era nuclear, uma ideia que assombra o mundo até hoje,
Inclusive, aí o governo Trump deu autorização para a Arábia Saudita enriquecer o urânio e não fez qualquer ressalvas sobre ter aí a bomba nuclear. Sendo assim, se a Arábia Saudita tiver a bomba nuclear, a Irã também vai querer ter. A própria França já afirmou que vai aumentar aí seus arsenais nucleares. Os Estados Unidos, também o governo Trump, foi notícia, né, há alguns meses atrás, que haveria um investimento trilionário para manutenção dos estoques de armas nucleares, e a gente vai vendo o mundo tornando-se cada vez mais perigoso novamente nessa continuação da Guerra Fria. E eu creio que a única coisa que pode realmente mudar isso tudo seria, de repente, uma intervenção direta de seres de fora daqui da Terra como intermediadores dessa paz global. Será que isso vai acontecer, meus amigos? Tudo aponta para que sim. Então, meus amigos e amigas, continuando, em 1948, como disse, a criação do Estado de Israel e, consequentemente, a Primeira Guerra Árabe-Israelense estabeleceram o epicentro das tensões no Oriente Médio e perduram e escalam até o nosso presente. E as ideias plantadas nestes anos moldaram as alianças e os ódios de hoje. E temos também a parte onde é dito a desmoralização do Ocidente e a ascensão do Oriente. Recentemente, o primeiro-ministro alemão falou que o Irã estava humilhando os Estados Unidos naquele conflito. E, de fato, o Irã surpreendeu. O bloqueio ao Estreito de Hormuz continua e foi expandido esse bloqueio aí ao outro estreito de Bab el-Mandeb. Nunca sei pronunciar isso direito, mas aquele estreito que passa ali para o outro lado, na Arábia Saudita, do qual os Houthis do Iêmen têm o controle atualmente. Inclusive, eles incendiaram 2 navios, tanques, ali recentemente. E o barril do petróleo já passou dos $100. Então, que temos aí, meus amigos e amigas, o termo caduco, o reinado ocidental será desmoralizado, descreve com precisão assustadora o cenário atual. O Ocidente enfrenta crises de identidade, polarização política extrema, declínio econômico e perda de hegemonia moral e diplomática. E essa guerra entre Irã e Estados Unidos pode ser aí a pá de cal final a esse declínio, inclusive com a possibilidade dessa desdolarização ser acentuada com o fim do petrodólar. Então, meus amigos, e aí Parravtini cita o Oriente, né? A menção de que os orientais serão levantados alinha-se perfeitamente com a transição para o mundo multipolar, a ascensão vertiginosa da China como superpotência econômica e tecnológica, o ressurgimento militar e geopolítico da Rússia e o fortalecimento de blocos como os BRICS ilustram essa virada de poder, que os Estados Unidos não quer largar esse osso, né? Digamos assim. Então temos aí o Irã, a Síria e essas guerras por procuração, né? Provavelmente há um envolvimento da China e da Rússia nesse conflito do Irã. Outrora, a Síria era uma aliada da Rússia e a Rússia defendia a Síria, e atualmente a Síria caiu aí e uma virada de 360 graus. Agora a Síria é aliada dos Estados Unidos e de Israel, e que, por incrível que pareça, graças à ajuda aí de um ex-terrorista, né, digamos assim. Então a profecia, meus amigos, diz que o mal se espalharia para as terras arâmias, ou o Levante, o Antigo Oriente Médio,
e foca na Síria. A guerra na Síria, na última década, não foi apenas uma guerra civil, foi uma guerra por procuração brutal entre o Ocidente, Estados Unidos e Europa, e o Oriente, a Rússia, que tem bases lá até hoje, e também o Irã, né, que financiou e financia milícias locais. O Irã, embora seja persa e não aramaico, é um grande articulador geopolítico da região, atua junto com o apoio velado da China e da Rússia, projetando sua influência exatamente sobre essas antigas terras, Síria, Líbano, Iraque, e em oposição direta aos interesses do Ocidente. Então, como disse nos vídeos anteriores, o Irã seria a última pedra no sapato aí dos Estados Unidos, por isso que essa guerra está escalando, né, meus amigos? À medida que o Irã vai sendo auxiliado aí por China e Rússia, e ninguém sabe qual será o desfecho disso tudo, porque o Irã não pode cair nas mãos do Ocidente, senão todo o Oriente Médio vai ficar sob controle aí dos Estados Unidos, da Europa e de Israel. Então, creio que a Rússia e a China não deixarão o Irã cair. Então, meus amigos, Parravitini estava, creio eu, descrevendo esse longo arco que começou no pós-guerra e culmina no choque de potência que estamos vivenciando agora. É aí uma interpretação lógica da psicografia de Parravitini aliada a esse atual momento. Então, é isso. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo de hoje. Vocês gostaram dessa análise? Conheciam essa profecia de Parravitini? Digam aí nos comentários o que vocês acham que acontecerá ali no Oriente Médio. Eu acho, meus amigos e amigas, que essa coisa vai escalar a ponto de talvez ter uma intervenção divina, digamos assim, como apontou aí aquele contatado americano chamado Chris Bledsoe. A gente tem vídeo sobre ele aqui no canal. Então, é isso, meus amigos. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.